Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se você está chegando aqui de paraquedas e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, os alunos também me chamam de Fininho, sou professor de Física há mais de 20 anos e criei esse canal com o objetivo de estar auxiliando você que está se preparando para o Enem, para os vestibulares, para você que tem dificuldade com Física, a resolver aí a sua situação e conquistar a tão sonhada aprovação. E neste vídeo de hoje, a gente vai trabalhar um tema que é muito importante, como colocar a questão discursiva na folha de respostas. Tem muitos alunos que fazem vestibulares como Baiana de Medicina, FUVEST, Unicamp, que tem questões discursivas, que até acertam as questões, mas na hora de colocar no gabarito não conseguem estruturar e por isso terminam perdendo pontos que são preciosos. Então fique aqui até o final que eu vou te ensinar um método passo a passo que eu tenho certeza que se você aplicar, as chances de você acertar a questão discursiva e conquistar a aprovação serão bem maiores, beleza? Mas antes da gente começar, se você é novo por aqui, aproveita, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para estar ajudando a gente a divulgar esse vídeo para mais pessoas conquistarem a aprovação junto com você, beleza? Mas vamos deixar de papo e vamos para o que interessa. Nós vamos resolver uma questão discursiva que caiu no vestibular Baiana de Medicina 2021.2, questão de hidrostática. Então, além de aprender a colocar a questão discursiva na folha de respostas, você vai estar revisando aqui esse conteúdo junto comigo, beleza? Então vamos nessa. Primeiramente, nós vamos resolver a questão no modo rascunho e depois nós vamos passar para a folha de respostas, beleza? Então vamos resolver a questão discursiva que caiu no vestibular Baiana de Medicina 2021.2. Após a retirada de um nódulo de um paciente, houve o interesse da equipe médica em determinar a densidade de massa do nódulo. No momento, só havia à disposição uma régua, um recipiente com água e um cronômetro de alta precisão. O nódulo foi então colocado totalmente submerso na água, distante 30 centímetros da superfície inferior do recipiente e solto a partir do repouso. Verificou-se que o nódulo levou 0,4 segundo para tocar a superfície inferior do recipiente. Com base nos seus conhecimentos de mecânica e desprezando a viscosidade da água e a absorção de água pelo nódulo, determine a densidade do nódulo em relação à densidade da água, adote o módulo da aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos tirar aqui a parte que não interessa para a gente, vamos pegar aqui só os elementos e, é claro, estudar a lei física que vai nos dar a possibilidade de responder a questão. Primeiramente, o nódulo está imerso na água. Nós sabemos que quando um corpo está totalmente ou parcialmente imerso em um fluido, ele vai sofrer ação de uma força que o torna aparentemente mais leve. Essa força, naturalmente, que vai estar apontada para cima, ela é chamada de empuxo. Só que além do empuxo, a gente sabe que o nódulo também está sofrendo a ação da força peso. E como esse nódulo vai descer aceleradamente, e como é que eu sei que ele vai descer aceleradamente? Porque a questão está falando que o nódulo vai partir do repouso. E o que significa partir do repouso? Significa dizer que a velocidade inicial desse nódulo é igual a zero. Então, todo objeto que parte do repouso, naturalmente ele vai precisar aumentar a velocidade. E por isso, ele vai estar executando um movimento uniformemente variado. No caso aqui, o nódulo vai descer, a questão está falando, e, portanto, a gente pode dizer que o peso do nódulo é maior do que o empuxo. Ou seja, o nódulo é mais denso do que a água, beleza? Mas, Fininho, como é que eu vou fazer para descobrir essa relação? Primeiro, o que é uma relação? Uma relação é uma divisão, é uma razão. Então, o que a questão está querendo não é a densidade do nódulo, não é a densidade da água. O que ela está querendo é a densidade do nódulo, que a gente vai chamar de dN, sobre a densidade da água, que nós vamos chamar de dA. Beleza? Então, esse aqui é o comando da questão. Mas para a gente descobrir isso, a gente primeiro vai precisar aplicar a segunda lei de Newton. E o que diz a segunda lei de Newton? Vamos começar aqui a resolução. Ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, como nós temos aqui dois vetores que apresentam sentidos opostos, a força resultante é dada pela subtração desses dois vetores. Sempre o maior menos o menor. Então, no caso aqui, como o nódulo está descendo aceleradamente, a força resultante vai ser o peso menos o empuxo. Isso vai ser igual à massa do nódulo vezes a aceleração. Agora vamos começar a abrir essa equação, porque a gente precisa da densidade do nódulo sobre a densidade da água. Então, peso. A gente sabe que o peso
é a massa vezes a gravidade. Nós sabemos que o empuxo é a densidade vezes o volume vezes a gravidade. E isso vai ser igual à massa do nódulo vezes a aceleração. Bom, nós sabemos que a densidade é a massa sobre o volume. Então, nós podemos dizer que a massa é a densidade vezes o volume. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que onde você encontrar massa aqui na equação, você pode substituir por dV. dV, que é o mesmo que a massa, né? Massa é a densidade vezes o volume. Então, a gente pode colocar aqui, ó, no lugar de massa, densidade vezes o volume, vezes a gravidade, menos densidade vezes o volume vezes a gravidade, igual a massa, que é a densidade vezes o volume, neste caso, vezes a aceleração. Só que tem um detalhe, né? Aqui nós temos o peso do nódulo. Então, aqui é a massa do nódulo e, portanto, esse D é a densidade do nódulo, que a gente vai chamar de dN. E note que aqui, no cálculo do empuxo, essa densidade não é a densidade do nódulo, é a densidade do líquido, porque o empuxo é uma força que o fluido exerce no corpo. Então, a densidade que a gente usa no cálculo do empuxo é sempre a densidade do líquido, que no caso aqui é a densidade da água. Então, vamos chamar aqui de dA. E aqui, onde nós substituímos a massa por dV, aqui é a massa do nódulo, então essa densidade vai ser a densidade do nódulo, que a gente está chamando de dN, beleza? Bom, neste caso aqui, o volume no cálculo do empuxo é o volume do líquido deslocado pelo corpo, que a gente diz assim, que é o mesmo volume do corpo imerso. Então, como o nódulo está totalmente submerso, o volume do líquido deslocado é o próprio volume do corpo. E isso quer dizer que a gente pode cortar esse volume aí, ó, já que nós temos o volume em todas as parcelas e nos dois membros da equação, então a gente corta. E vamos substituir. Então nós teremos dN vezes a gravidade, que é 10, menos dA, que é a densidade da água, vezes 10 da gravidade, que a questão deu. Isso vai ser igual a dN vezes a aceleração do nódulo. Então veja que o que está faltando aqui para a gente poder responder a questão é descobrir qual é a aceleração de descida do nódulo. E como é que a gente vai descobrir a aceleração? Bom, aí vem a dica. Você tem duas possibilidades para calcular uma aceleração. Ou você vai para a segunda lei de Newton, que é essa aqui, que nós já fomos, né? Então nós já aplicamos ela, não vamos aplicar novamente. Ou você vai para as equações do movimento uniformemente variado, aquelas equações que você aprendeu lá em cinemática. São três. V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2, e a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Eu vou aplicar a equação do espaço porque, pelos dados que a questão me oferece, eu vou conseguir chegar na resposta. Então, S é igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Se nós passarmos esse SO para o primeiro membro, fica S menos SO, que é ΔS. Então, eu já vou tirar isso aqui, ó, e vou dar uma simplificada nessa equação. Eu já vou colocar aqui, ó, ΔS. Então, ΔS igual a VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Ele deu o ΔS. O nódulo ele vai se deslocar 30 centímetros. No entanto, eu não vou poder colocar 30 centímetros. Por quê? Porque o meu objetivo é trabalhar no sistema internacional. Eu tenho aqui a gravidade em metros por segundo ao quadrado, então eu vou usar essa distância em metros. E daí a gente substitui 30 centímetros convertendo para metros dá 0,3. Como a questão fala que o nódulo partiu do repouso, a velocidade inicial é igual a 0, 0 vezes t vai dar 0, a aceleração do nódulo é o que a gente quer, o tempo 0,4, questão deu, elevado ao quadrado dividido por 2. Bom, eu não vou fazer essas continhas para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas se você fizer, você vai encontrar aqui uma aceleração de 3,75 metros por segundo ao quadrado. Pronto, feito isso, você vai substituir aqui na equação de origem e vai descobrir a sua relação. Então, dN vezes 10 é a mesma coisa que 10dN, menos dA vezes 10 é a mesma coisa que 10dA. Isso vai ser igual a dN vezes 3,75, que é o mesmo que 3,75 dN. Pronto, aí a gente vai deixar tudo que tem dN de um lado, o que tem dA do outro, e daí nós vamos ter dN, 10dN
menos 3,75 dN, olha só, é igual, vamos passar o menos 10dA para o segundo membro, vamos trocar o sinal, 10dA, 10dN menos 3,75 dN dá 6,25 dN, isso vai ser igual a 10 vezes dA. Pronto. Então, como a gente está querendo, olha só, dN sobre dA, a gente vai fazer aqui uma mudança nesses elementos. Então, isso aqui é o mesmo que dN sobre dA, que é igual a 10 sobre 6,25. Deixa eu corrigir aqui. Pronto. E aí nós vamos encontrar que essa divisão dN sobre dA é igual a 1,6, que é o resultado de 10 dividido por 6,25. Então, o resultado da questão é esse aqui. Primeiramente, é importante que você que está aí se preparando para o vestibular baiano de medicina saiba, quando você chegar no dia da prova, você vai encontrar essa estrutura de folha de respostas. Aqui nós temos um barema da Bankstrix, que é a banca responsável pelo vestibular baiano. Então, a questão ela pode ser anulada, a pessoa pode tirar 0, 0,25, 0,5, 0,75 ou um ponto, que é o nosso objetivo. Aqui do lado esquerdo vai ter a numeração da questão, até porque quando você fizer o vestibular baiano, vão ter questões discursivas de química, de biologia, e vai ter a numeração de cada questão. Importante que você fique atento para não fazer a questão com uma numeração e colocar na folha de respostas com outra numeração, que aí você vai terminar errando, tá? Então, só esse detalhe aí que você deve tomar cuidado. Então, o que a gente precisa antes de começar a colocar aqui na folha de respostas? É conhecer alguns símbolos conectores de cálculos. Porque muitas vezes o aluno está fazendo o cálculo matemático e aí ele coloca duas igualdades numa mesma expressão. Isso não existe. Ele precisa dar uma continuidade e existem símbolos matemáticos que são apropriados para isso. Então, quais são esses símbolos de continuação dos cálculos? Você pode utilizar aqui dois símbolos. Esses três pontinhos, que na matemática significa portanto. Então, você está fazendo um cálculo e aí depois que você termina ali a sua equação, para você dar continuidade na sua equação, você coloca ao lado esses três pontinhos, que significa portanto, para você seguir fazendo os seus cálculos. Mas caso você não queira utilizar o portanto, você também pode usar esta setinha aí, que significa isto implica. Então, são os dois símbolos de continuidade de cálculos que você pode estar utilizando, beleza? Então, assim, você não precisa entrar muito em detalhes. Lembre que quem está corrigindo a sua prova é um professor, no caso aqui um professor de física, então ele quer que você seja objetivo e claro. Então, como é que eu faria? Bom, primeiro, usando a lei física abaixo, tem-se que, repare bem, eu até sei que a lei física que a gente aplicou no início da resolução da questão é a segunda lei de Newton. Mas se você tiver dúvida no nome da lei, coloque lei física, porque a lei física é a fórmula. Então, vamos lá. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, apresentei a lei. Agora eu vou continuar substituindo os elementos. E se eu vou continuar, eu tenho que usar um símbolo de continuidade. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o portanto, tá? E aí vou abrir a equação. Então, a força resultante é o peso menos empuxo, que é igual a massa vezes a aceleração. E aí eu vou continuar. Então, eu uso novamente o símbolo de continuidade. Eu não posso colocar aqui mais uma igualdade. Pelo amor de Deus, não faça isso. Senão você pode perder pontos. E aí eu vou abrir mais a equação, mostrando aqui ó, os elementos que nós já vimos. Continuo abrindo a equação até chegar no ponto que eu quero. Pronto. Aí aqui é importante que o corretor saiba o que é o dN, o que é o dL, tá? Então aqui eu chamei de dL. Na hora que a gente estava lá resolvendo a questão, eu chamei de dA, né, que é a densidade da água. Aqui eu coloquei densidade do líquido, não tem problema. Mas aí ó, eu explico. Sendo dN a densidade do nódulo e dL a densidade do líquido, e que o volume do nódulo é igual ao volume do líquido, tem-se que. Pronto. Então, quando eu digo que a densidade do nódulo é igual à densidade do líquido, o volume do líquido deslocado é o mesmo volume do nódulo, então eu posso já cortar esses volumes. Só que assim, ó, evite fazer esse corte, né, passar um traço aqui, porque isso a gente faz quando a gente está no rascunho. Numa questão discursiva, esse traço, se você passar aqui, na verdade, não existe nenhum símbolo matemático que represente isso. Então, simplesmente você coloca a sua equação já de maneira simplificada. Então, eu já eliminei o volume, o corretor ele vai entender o que você está fazendo, não se preocupe. Já substituí a gravidade, ó, e aí já dei uma boa simplificada na equação. E aí eu continuo, ó.
calculando a aceleração do nódulo através da lei física abaixo, observa-se que, e aí eu vou em busca da aceleração, já utilizando uma outra fórmula, uma outra lei. Aplico a fórmula, uso o símbolo de continuidade, substituo os valores, e aí eu não preciso ficar fazendo conta por conta, né? Então você já colocou os valores, já pode colocar aqui a resposta, até porque você precisa também ganhar espaço, né? Então a aceleração, 3,75. E aí, logo, conclui-se que vou usar essa aceleração no cálculo de origem, e aí, ó, já substituí, já coloco aqui a resposta. Fininho, preciso circular, preciso dizer resposta, a razão entre a densidade do nódulo e a densidade do líquido é 1,6? Não precisa. Se você deixou aqui, entende-se que você chegou no resultado final. Fazendo dessa forma, repare bem, uma questão que eu inclusive escolhi porque é uma questão trabalhosa, uma questão que tem muitos cálculos, mas mesmo assim, de uma forma objetiva e simplificada, a gente consegue ganhar 100% da questão. Chegamos aqui ao final de mais uma videoaula e se você tem mais alguma dúvida em relação às questões discursivas, deixa um comentário aqui que eu faço questão de te auxiliar, beleza? Vamos que a aprovação está chegando.